Mais de 1 milhão de processos relativos à violência doméstica tramitam na justiça brasileira atualmente. Minas Gerais lidera o ranking com 225 mil ações. Quais são as agressões mais comuns e quais são as medidas adotadas pelo Judiciário para combater esses crimes? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a desembargadora Karen Liliane de Lima Emerick Mendonça, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde ela também é superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Ela é magistrada há 27 anos e passou por 3 comarcas, São Francisco, Montes Claros e Belo Horizonte, onde está há 18 anos, dos quais 4 como desembargadora. Doutora Karen, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui novamente no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Prazer é nosso, teremos ainda no quadro Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Infelizmente não teremos hoje o apoio dos estudantes para me ajudar a entrevistá-la. Mas, doutora Karen, a violência doméstica tem crescido. Os dados apontam aí mais de 1 milhão de processos relativos à violência doméstica tramitando na justiça brasileira, apesar da Lei Maria da Penha e do combate a esses crimes. Como é que o senhor avalia esse quadro? 2 questões eu acho que é importante a gente colocar aqui. A primeira é essa questão do crescimento, ela advém, talvez, pela uma maior notificação de casos. Porque o que a gente verificava também antigamente? A mulher, havia essa agressão, mas ela ficava limitada às 4 paredes da residência. No ambiente doméstico, ninguém se manifestava. Então, hoje, as mulheres estão mais encorajadas a buscar a proteção na justiça. Perderam o medo, né? Perderam o medo, então elas estão podendo... Por que elas ganharam essa confiança? Eu acredito que a Lei Maria da Penha é um grande divisor de águas, porque através dessa legislação que hoje é a lei mais conhecida do brasileiro, né? Ela tem algumas medidas que podem protegê-la, não garantir totalmente, que infelizmente não tem como ter essa garantia de eficácia, mas algumas medidas que a gente chama de medidas protetivas que vêm em proteção à mulher. Então elas estão se sentindo mais amparadas pelo poder público, né? O executivo, por meio das delegacias e do judiciário que também está julgando essas ações. Exatamente, ela tem onde recorrer, porque antigamente também, primeiro que ela não tinha onde recorrer. Havia o medo, né, de externar aquilo, o medo de externar, tinha aquela máxima, né, que em briga de marido e mulher ninguém metia colher. Então ela ficava muito limitada àquele ambiente familiar, nem mesmo vizinhos, parentes e amigos tinham coragem de apoiar essa mulher e para levá-la a fazer uma denúncia. Com medo de abalar a situação familiar e também pessoal dela, já que ela é a parte mais frágil, às vezes não trabalha, né? E nossa cultura machista, né, que a gente vem há muitos anos, desde sempre, eu falo que, né, desde sempre, né, nesse sentimento, ela impede também a mulher, porque a mulher também é criada com esse sentimento de que ela é inferior. Ela passa de gerações em gerações, infelizmente, com esse sentimento. Então, tanto o homem quanto a mulher precisam mudar o olhar para, né, nessa questão da violência doméstica. Essa avaliação que a senhora fala também se aplica aí a Minas Gerais, que está liderando esse ranking com 225 mil ações aqui em Minas Gerais. Com certeza, Minas, infelizmente, tem um número alarmante. Há dados da Polícia Militar que, em Belo Horizonte, hoje, 30% das ocorrências são de violência doméstica. Isso me assustou demais da conta. Eu tive a oportunidade de visitar um batalhão da Polícia Militar, de conhecer o trabalho da PVD, que é a Patrulha da Violência Doméstica, e me foi passado esse número que é, assim, extremamente alarmante para nós. Nós, mineiros, temos que fazer alguma coisa para mudar isso. Sim. Por isso, essas campanhas de conscientização da sociedade, para que evolua, para que isso não vá para frente. Mas a senhora concorda comigo que, se formos definir esse perfil do agressor e também das agressões mais comuns, esse número deve ser muito maior, porque elas não são apenas as agressões físicas, não é isso? Exatamente, a violência, porque há um desconhecimento, né, às vezes, das pessoas de achar que a violência doméstica é a violência física. O próprio agressor, por exemplo, quando ele comete algum outro tipo de violência, tipo psicológica, moral, que não é uma violência palpável, para ele não é violência doméstica. Eu tive a oportunidade de acompanhar um grupo de reflexão de agressores e, naquela oportunidade, um agressor falou: olha, eu não entendo porque estou aqui. Eu não cometi violência doméstica nenhuma. O que eu fiz? Eu fui para frente do trabalho da minha esposa e falei horrores dela. Isso não é violência. Eu não bati nela. Então, uma coisa não é por aí. E tem então, outras mais sutis ainda, né? Outras formas de violência que não são perceptíveis e, às vezes, difícil de se comprovar.
né? Mas elas estão presentes no cotidiano de todo mundo. E casos de repercussão nacional ajudam a entender da visibilidade desses casos? Tivemos o caso recentemente aí do cantor sertanejo, né? Cantor sertanejo, tivemos a Modelo também, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que quando pessoas que supostamente estariam num outro, vamos dizer, num outro nível de relação, que a gente acha que poderia estar, né, acontecendo, não poderia estar acontecendo esse tipo de coisa, e as mulheres procuram a justiça, eu acredito que isso possa encorajar outras a também trilhar o mesmo caminho. O que a mulher deve fazer nesse caso, quando ela se sentir nessa situação? O que ela deve procurar primeiramente? Primeiramente, uma delegacia de polícia. Se tiver um risco iminente de agressão, a Polícia Militar. O 190 é o primeiro chamamento, né? Se ela tiver oportunidade já de se dirigir a uma DEAN, que é a Delegacia Especializada da Mulher, nas capitais, né, em algumas cidades, mas qualquer delegacia de polícia tem o aparato para acolhê-la lá. Imediatamente, o que ela ganha de proteção? Naquele momento, o delegado vai indagar ela o que está acontecendo, se ela tem necessidade de uma medida protetiva. Então, ela manifesta quais são os riscos que ela percebe, quais são os medos, e isso é relatado, né, na delegacia de polícia e encaminhado para o judiciário. Em 48 horas, no máximo, isso até menos, tem saído dessas medidas protetivas, o juiz decide quais medidas ela vai poder receber. Como mesmo afastamento. No interior? Mesmo no interior, todas as comarcas. Seria o afastamento da casa? O afastamento, alimentos provisórios podem ser fixados. Se o ofensor tem porte de arma, às vezes é um policial militar, um policial civil, enfim. Se ele tem um porte de arma, pode ser retirada essa arma. E a distância dele o afastamento, a distância. O afastamento dele, no caso, né? O afastamento dele para contato com aquela vítima. Muito bem. Doutora Karen, eu vou fazer agora o intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco você contasse para a gente qual que é a estrutura do Judiciário Mineiro para lidar com esses casos e o que ele tem feito, as ações coordenadas nesse sentido pela Coordenadoria de Combate aí à situação de violência aí para essas mulheres. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o aumento da violência doméstica. A nossa entrevistada é a desembargadora Karen Liliane de Lima Emerick Mendonça, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde também ela é superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Doutora Karen, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito das medidas que as ações, os programas que o tribunal tem adotado para minimizar, combater esse tipo de crime. Porque só prender não resolve, né? Exatamente. E essas CONCIVs, essas coordenadorias foram criadas no país inteiro justamente para que os tribunais pudessem trabalhar políticas de combate à violência doméstica. E não apenas questões de legislação, de punir o agressor, ele ser preso, enfim. Mas também políticas para cessar essa violência. Trabalhar desde a base, desde a educação, em todas as esferas, né, com todos os parceiros que atuam nesse meio. Ações educativas são mais eficientes até do que realmente as mais rigorosas, né? Exatamente. Nós temos que mudar a concepção dessa questão da violência doméstica. Então, quando a gente começa trabalhando o adolescente, no projeto, por exemplo, que nós temos lá, Justiça Vai à Escola, você começa a trabalhar com o homem de amanhã, que é o adolescente, que está crescendo. Da cultura dele e da adolescente também. Tanto o menino quanto a menina tem que ser trabalhado nisso, para que essa cultura mude, para que tenha um efeito, de fato, de redução de violência. Porque não adianta ser só punir, como você falou anteriormente. Nós temos que educar para mudar. Então, a forma que nós encontramos foi trabalhar essa parceria com as escolas. E como é que é feito? Isso vai até as escolas, tem uma palestra? Todo ano, no princípio de ano, tem a parceria com a Secretaria de Estado da Educação e a trupe A Torto e Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, e hoje nós temos um diferenciador, nós vamos ter esse ano, que é a introdução da psicologia
dia nesse projeto. Então, vai até a escola. Um advogado, que é da parceria da OAB, da Comissão de Direito na Escola, ele vai falar da parte da legislação, a parte da Lei Maria da Penha para o adolescente. Em seguida, tem a psicóloga, que vai tratar desse empoderamento da mulher e dessa conscientização também do homem nessa questão cultural, né, do machismo e da violência. E, por fim, numa parte mais lúdica, mas com uma mensagem muito interessante também, entra a parte teatral dessa trupe, desse grupo de teatro da UFMG. Que de tudo que o senhor falou aí, quer dizer, os fatores, as causas principais dessa violência contra a mulher, justamente está na cultura, está no machismo, não está no alcoolismo, está no desemprego e outra situação pessoal. Olha, não, né? o índice é muito comum a gente ouvir. Eu bati, por exemplo, porque eu estava embriagado, né? Mas assim, eu bati. Aí a gente pergunta, mas você não bateu? Bateu na mulher, mas não bate no policial militar que vai, mesmo embriagado, não bate no polícia civil, no delegado, mesmo embriagado, enfim. Então, isso acontece de ter esse discurso, mas não é por isso que a violência acontece. A violência acontece porque existe arraigada essa cultura machista da mulher, de ver a mulher como um objeto que pode ser tratada de qualquer forma. Tanto que a violência não é somente física, né? A violência ela passa por vários estágios, né? Tem a psicológica, a moral, a social, a patrimonial, a sexual, enfim, são vários tipos de violência que às vezes nem sempre a gente consegue inclusive comprovar, mas que ela está presente em muitos casos, que no final chega na pior de todas elas, que é o feminicídio, né? Que a morte, combina com a morte da mulher. Morte porque é mulher, não é isso? E morte agora, porque é mulher. Doutora Karen, isso não se pode também culpar a situação econômica de cada família, de cada pessoa, de cada uma, porque também acontece em várias faixas Essa é uma frase, inclusive, da própria Maria da Penha, que eu uso muito nas minhas palestras. A violência doméstica não escolhe classe social. Ela está presente em todas as famílias, em toda classe social, qualquer que seja a situação econômica daquela família. E Maria da Penha é aquela senhora que foi agredida e que deu nome a essa lei. Exatamente. Muito bem. Agora, doutora Karen, eu imagino que, como a senhora mesmo disse, que esse crescimento, essa avalanche, surgindo mais denúncias aí, o judiciário lida com problemas de sua própria carga processual, que é muito alta, muito forte, né? Eu imagino que tem muita ação represada nesse sentido também. Como é que faz para lidar com as ações mais antigas? Então, hoje nós temos, se a gente pensar em Belo Horizonte, que são os números mais próximos a mim, por exemplo, não no estado inteiro, vamos pensar em Belo Horizonte. Hoje nós temos 4 varas criminais. Uma média de 10 mil processos, nós temos 40 mil, você fala processo, mas tem 40 mil processos em Belo Horizonte? Não. Hoje a ação penal, que é o inquérito, que já virou um processo, gira em torno de 2 mil, 3 mil ações penais. É um número razoável para uma vara criminal. Mas então onde estão esses 7 mil das outras varas? São inquéritos, normalmente ainda em fase não concluídos, né? Alguns já concluídos, outros não, mas um número muito grande, principalmente a nossa preocupação de inquéritos antigos, porque como os crimes da Lei Maria da Penha são crimes de menor potencial ofensivo, que são as vias de fato, as lesões leves, são os mais comuns de acontecer, o risco de prescrição é grande. Então nós estamos agora trabalhando junto com a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, criando uma força-tarefa, um projeto que une, porque nós todos estamos no mesmo barco, não adianta falar que uma instituição é melhor ou pior do que a outra, não existe isso. Nós todos estamos buscando essa efetivação de combate à violência doméstica. Então nós estamos formando uma parceria com o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Polícia Civil, visando justamente isso, essa celeridade, com foco agora nos inquéritos policiais. É uma espécie de mutirão também que está sendo feito, né? É uma força-tarefa, a ministra Carmen Lúcia até, ela não usa muito a palavra mutirão, ela gosta muito da palavra esforço concentrado. E é esse esforço concentrado em direção aos inquéritos que eu acho que vai ter uma resposta muito boa para a sociedade. E que expectativa você tem desse trabalho inicial aí? Olha, num primeiro momento, a gente acredita, pelo número que a gente está propondo, que com 2 ou 3 meses, todos os inquéritos anteriores a 2014 já tenham sido analisados. E a partir daí, num cronograma, né, num cronograma que nós vamos firmar, os demais de 2014, 2015 e 2016. Aliás, você falou na ministra Carmen Lúcia, ela é presidente do Supremo Tribunal Federal, ela defendeu outro dia, sugeriu que as práticas de justiça restaurativa fossem também aplicadas junto à lei da Maria da Penha. Isso é possível? É possível, é possível, mas a gente tem que ter um cuidado maior, porque o que é a justiça restaurativa? Ela coloca o agressor, no caso de uma ação criminal, o
o réu, né, a pessoa que cometeu o crime, ele é levado até aquela consciência que aquele ato praticado é um crime e ele se reconhecer como responsável por aquele ato praticado. E a vítima ter a oportunidade de se manifestar nessa situação. E buscar essa solução de conflito que não seja apenas criminal, mas também de solução mesmo, de resolução. De recomposição da situação. De recomposição daquela situação. Quando se trata da Lei Maria da Penha, inclusive um dos autores, né, que foi o criador dessa questão da justiça restaurativa, que é o Howard Zerg, nós vamos até mostrar a obra dele aí, ele fala que em relação à violência doméstica, ele é específico. Tem que ter um cuidado maior, tem que ter um olhar diferenciado. E pensando nisso, a terceira vice-presidência aqui do Tribunal de Justiça já está programando, já foi desenhado um seminário que vai acontecer em setembro para tratar justamente da justiça restaurativa e a violência doméstica. Até porque a violência doméstica não atinge só a mulher, toda a família, as crianças principalmente, Exato. De maneira até mais profunda. Isso, né? atinge a criança e essa criança é muito ruim porque possivelmente ela vai repetir a mesma violência. Esse ciclo de violência ele vai ser repetido. A criança que nasce num lar violento tende a ser violenta, como a mulher também, a menina daquele lar violento, há uma tendência que ela também vai viver uma violência doméstica, pela colocação dela, essa falta de empoderamento. Muito bem. Bom, eu vou fazer um novo intervalo, doutora Karen. Gostaria então que no próximo bloco a senhora faça um pouco para a gente do andamento da preparação do projeto também Justiça pela Paz em casa. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o aumento da violência doméstica no país. A nossa entrevistada é a desembargadora Karen Liliane de Lima Emerick Mendonça, que é da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde também ela é superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Doutora Karen, então, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito dessas outras práticas, né? Como, por exemplo, a Justiça pela Paz em casa. Quais são os efeitos e os alcances, resultados até agora obtidos por esse mutirão? Eu vou citar a ministra Carmen Lúcia novamente para começar a falar sobre essa questão da justiça pela paz em casa, até porque ela é a nossa mentora, né? A nossa, mineira, né? Mineira, né? E ela pega essa bandeira com muita força. Recentemente nós tivemos em Brasília todas as superintendentes de Concive do país, estivemos com a ministra e ela abriu a reunião falando da importância, inclusive, da justiça restaurativa dentro da questão da violência doméstica que nós já falamos aqui. E ela falou naquela oportunidade uma coisa muito interessante. Ela fala que justiça tardia é cumprimento de lei, mas não é justiça. Então, quando a gente pensa nesse esforço concentrado da justiça pela paz em casa, é justamente dar uma resposta célere às questões da violência doméstica. Porque você deixar... Um caso acontece hoje, em 2017, você só vai ser julgado em 2020, o cenário mudou, as coisas mudaram, né? E a vítima ficou sem uma resposta. E ela pode mudar de ideia, de não fazer mais a denúncia? Pode... Tem alguns casos e alguns prazos. Por exemplo, hoje há o entendimento do Supremo que os crimes de lesão corporal leve e vias de fato ela é de ação penal pública incondicionada, ou seja, uma vez que já foi dada a notícia do crime, ela não pode mais, como se dizia antigamente, tirar a queixa. Ele vai ser processado independente do desejo da vítima. E como é que funciona esse mutirão da Justiça pela Paz em casa? Reúne ali todo mundo no mesmo esse mutirão é o seguinte, nós vamos ter um número maior de audiências, um número maior de decisões. Então, a parte que nos toca na questão do judiciário especificamente é esse esforço maior de julgamentos de processo e de decisões, colocar mais pessoas trabalhando para que durante essa semana a gente tenha um número mais elevado de julgamentos e decisões relacionadas com a violência doméstica. Mas não se limita a isso. É muito importante que nessa semana
haja também um envolvimento da sociedade para discutir essa questão da violência doméstica, porque ela está, como nós dissemos anteriormente, em todos os lares, assim, independente da classe social, independente da classe cultural, enfim, ela está em todos os lugares. Então, nós temos que levar essa questão para a sociedade. Então, nós estamos firmando, como já aconteceu em edições anteriores, parcerias com a OAB para poder ajudar na divulgação dessa questão no estado inteiro. Nós estamos agora pensando o que a gente vai fazer nessa próxima edição de agosto, né? Então já existe assim uma ideia de alguns projetos, como trabalhar nos estádios de futebol, onde há um maior número, né, de homens, nessa concentração maior, a gente buscar locais onde a gente possa levar a nossa proposta e fazer a sociedade discutir, pensar e refletir sobre isso. Estamos praticamente, então, há 2 meses desse novo evento aí do Mutirão, né? Nós temos 3 edições por ano. Esse vai ser o segundo. Em Minas Gerais, a segunda vez, então. Já é a segunda vez desse ano, porque já é a 8ª edição, porque isso já vem desde anos anteriores, né? Então, ela acontece em março, em agosto e novembro. E acontece apenas em uma semana? Em uma semana. E depende de alguma iniciativa da vítima ou o próprio tribunal? Não, é que o próprio faz tribunal, não depende, não depende de iniciativa da vítima. Identifica quais são os casos que merecem... Que merecem essa celeridade maior. Tá. E a questão dos inquéritos também fazem parte disso, né? Isso. Os inquéritos, nós vamos trabalhar nesse projeto que eu já comecei a falar com você, para poder fazer uma aceleração de apreciação desses inquéritos. Então, eles serão remetidos em um número muito maior para o Ministério Público, que aí, então, vai fazer essa triagem do que vai ser objeto de denúncia, o que cabe ao arquivamento, algum caso que tenha que entrar em contato com a vítima. E isso será remetido para o Ministério Público num número considerável. A gente está pensando em 1000 inquéritos por semana para que haja possibilidade de apreciação e avanço nessa... Porque hoje, realmente, hoje o número maior que a gente tem de processos vamos dizer, entre medidas protetivas, ações penais e inquéritos, são os inquéritos. Muito bem. Eu vou desse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor. Então, eu trouxe aqui o livro Justiça Restaurativa, do autor Howard Zehr, que ele é considerado o avô da justiça restaurativa, que ele já trabalha nos Estados Unidos desde a década de 70 e tem dado assim, resultados muito, muito interessantes, porque é uma maneira de solução de conflito, que nós não queremos apenas penalizar, punir um agressor, mas a gente quer buscar a solução da causa, da origem que deu aquele conflito para que ele não volte a repetir. Então, a justiça restaurativa, ela entra aí. Muito bem, boa indicação dentro do nosso tema, da nossa pauta aqui. A respeito ainda da justiça restaurativa, doutora Karen, essa prática, ela tem a possibilidade de, por exemplo, salvar um casamento? Olha, aquilo que eu te falei, nas questões de família, nas questões criminais, na vara da infância, ela já tem um desenho que já funciona buscando isso. Há possibilidade, sim, se a gente pensar só num casamento, sem colocar violência doméstica. Um casamento que não tem violência doméstica, sim, mas que ele está sendo encerrado por algum outro motivo. Porque você vai colocar um ao lado do outro com essa possibilidade de manifestar as angústias, de manifestar o que está acontecendo, que chegou naquela questão, naquela situação. Mas esse não é o objetivo. O mais importante é recompor a relação, até porque esse casal tem outros compromissos, como os próprios filhos, que dura a vida toda, né? Porque quando a gente pensa no direito de família, né? A própria nome está falando, a família está toda envolvida. E as consequências, né, dela envolve todo mundo, não só o casal, como os filhos. Então tem que ser trabalhado isso de uma maneira de solução de conflito, não de perpetuação daquele conflito, mesmo após uma separação. Na coordenadoria que a senhora desenvolve lá, no CONCIV, né, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como é que está a situação no interior, que a gente sabe que tem mais dificuldades de orçamento, investimento, capacitação, enfim, existem varas exclusivas suficientes no Estado para isso? Desde julho do ano passado foi editada uma resolução 824, que colocou todas as segundas varas das comarcas, onde tem mais de uma vara, como especializada na violência doméstica. Então, é uma especialização que já ajuda, porque aquele juiz já vai ter aquele olhar diferenciado para a questão da violência doméstica. Eu, enquanto coordenadora aqui da CONCIV, eu procuro envolver os magistrados do interior em todas as campanhas que a gente faz aqui, a gente leva para lá. Inclusive com vídeos, a gente tem feito vídeos institucionais encaminhados para os magistrados do interior. Então, todos esses movimentos, corrida, nós estamos planejando uma corrida para o final do ano, na terceira campanha desse ano, uma corrida envolvendo a sociedade para
discutir essa questão. Então, todas as nossas atividades aqui da Concive, elas são encaminhadas ao interior. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com a desembargadora Karen Liliane de Lima Emerick Mendonça, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde ela também é superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. E discutimos aí o aumento da violência doméstica contra a mulher e também sobre as práticas inovadoras que o Judiciário tem adotado para minimizar e combater esse tipo de crime. Doutora Karen, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigada. Prazer foi nosso. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.